Olá, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quintas da Transformação. Este é o espaço da Academia de Transformação Organizacional para líderes que sabem que nenhuma empresa evolui se a liderança não evoluir primeiro. Aqui nós falamos de consciência, impacto e legado, porque toda transformação organizacional começa dentro da liderança. E hoje eu tenho uma convidada super especial para conversar com a gente sobre essa educação da liderança, essa educação corporativa. Então, a gente tem aqui hoje Fernanda Oliveira, graduada em enfermagem, especialista em enfermagem neonatal, e vocês já vão entender por que tudo isso, viu, gente? Educação continuada, oncologia pediátrica multiprofissional, tem mestrado em ciências na saúde e MBA em gestão da inovação e inteligência do mercado. Ela atua em educação e saúde há mais de 18 anos e atualmente é gestora de educação corporativa do GRAAC. Estou muito feliz, Fê, que você está aqui, mas eu vou continuar. Ela é responsável pela área de treinamento e desenvolvimento, simulação realística, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, visitas educacionais, também a elaboração de programas de desenvolvimento de líderes e os projetos de segurança psicológica, que tem tudo a ver com o desenvolvimento da liderança. Ela também participa de grupos e comitês de segurança do paciente e no processo de acreditação internacional da instituição. Fer, muito bem-vinda. Ai, obrigada, Vê. Eu acho que, assim, pensando num currículo tão grande, né? Mas, primeiro, assim, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento com você, nesse novo projeto. É um projeto que faz muito sentido, né? Quando a gente fala do processo de liderança, das construções de carreira, nas responsabilidades que a gente tem para o desenvolvimento dos profissionais nas empresas. E eu sou uma apaixonada de educação, né? Eu Eu sei. vim, assim, dessa história de educação em saúde, né? Como enfermeira formada, eu vejo que a gente tem um grande desafio, né? Hoje, Uhum. assim, nas faculdades, normalmente a gente não aprende o que é ser líder, como desenvolve pessoas. É muito raro, assim, quando passa um conteúdo, ele é muito restrito, curto, né? E Raso. raso, perfeito. Eu acho que o maior desafio também é como eu coloco isso na prática, porque a teoria normalmente ela é até dada, né? Vem naquele, você faz a autobusca, mas como eu coloco isso no dia a dia? E essa minha formação acho que vem ajudando muito quando eu penso na construção da educação dentro de um hospital, porque a gente traduz as duas vertentes. Como eu construo essa educação com um profissional, quando a gente pensa em saúde, né? Quando eu falo assim, olha, é um documento, deixa eu descrever o e-mail, eu paro um minuto e vou resolver, vou me aprimorar, vou desenvolver. E é diferente quando a gente pensa em saúde, né? Eu deixo de atender. Como que eu crio essas conexões aí no dia a dia para que eu consiga também transformar as pessoas e desenvolvê-las no cotidiano? Obrigada, Perfeito. Fê, pelo convite. Gina, eu que agradeço. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, pelo GRAAC, né? Enfim, pela equipe maravilhosa aí que eu conheço já tão bem. E eu estou muito feliz de você estar aqui representando o GRAAC, inclusive. E eu gostaria, inclusive, que você apresentasse o GRAAC para as pessoas, por favor. Então, pessoal, o GRAAC hoje é uma instituição, né? Ela tem 34 anos, vai fazer 35, né? É uma instituição que ela faz atendimento à criança oncológica, criança e adolescente com câncer, e tem um trabalho maravilhoso. Nós somos a primeira instituição oncológica acreditada internacionalmente, né, pelo processo da Joint Commission, né, International. E isso é um privilégio, porque quando eu penso em oncologia pediátrica e penso em relações de acreditação internacionais, isso demonstra qualidade nos nossos trabalhos, nas nossas responsabilidades. E falando um pouquinho até da educação dentro do GRAAC, né, hoje a nossa educação ela é corporativa há 5 anos, mas desde sempre o GRAAC se preocupou com o processo de educação dos profissionais, até porque a gente tem um desafio enorme no mercado, né? Normalmente os profissionais eles vêm com uma experiência ou pediatria ou oncologia, e raramente eu tenho um profissional formado em oncologia pediátrica, então a gente Uhum. vem com esse desafio, né, de atender o desenvolvimento desses profissionais e formá-los nessa competência em oncologia pediátrica. Então já começa o desafio aí pelo próprio setor, né, de trabalho. Tá. É um Realmente. hospital filantrópico, né? Hoje nós temos alguns atendimentos, eles são realizados por convênio, né? Mas também temos o de SUS. Então, a grande maioria hoje, se pensar dentro desse contexto, é em SUS, atendimento SUS.
Então, mas é isso. Então, pensando no GRAAC, a gente está aqui justamente, eu estou aqui justamente com esse convite para falar um pouquinho sobre a nossa educação. A educação, ela responde para a gestão de pessoas, então está aí um desafio, né, dentro do nosso serviço. Eu tenho uma área de DHO, mais a área de treinamento e desenvolvimento, e dentro desse contexto eu não faço somente a formação pensando em treinar, mas a gente acompanha toda a trajetória de desenvolvimento dos profissionais. Perfeito, Fê. Nossa, quem não conhece o GRAAC, gente, eu super recomendo que vocês conheçam. Visitem as redes sociais. É um trabalho cheio de propósito. E, nossa, é emocionante ver o que vocês fazem, né, Fê? É realmente, assim, é de encher os olhos, né, de emoção. Então, eu queria muito que você viesse para cá, para, inclusive, contar para as pessoas, né, como é que vocês cuidam desse propósito, né? Então, como é que vocês conectam, né, esse propósito tão incrível dessa empresa, que tem uma cultura, né, voltada para a saúde, né, de todo mundo, né, não só dos pacientes, mas também dos colaboradores, enfim, e como que vocês fazem para conectar a liderança nisso tudo, nesse propósito? Ô, Vê, nós tivemos uma estratégia em 2024, quando a gente começou a estudar a questão de segurança psicológica, ele despertou na gente vários assuntos, assim, várias possibilidades de pensamento, estratégias. Então, a educação hoje, ela cuida também da pesquisa de clima. Uhum. Em 2023, vou contar um pouquinho de como surgiu tudo isso para a gente pensar nessas conexões, tá? Em Quando 2000, você fala, desculpa, mas quando você fala em educação, é educação corporativa, né? educação corporativa, perfeito. Uhum. Então, a educação corporativa, ela cuida também da pesquisa de clima institucional. Dentro da pesquisa, a gente tem um trabalho muito interessante que a nossa alta gestão ela valoriza demais essa questão de estar sempre mensurando, olhando esses resultados para se comparar com o mercado, ver o que a gente tem de melhor para construir, né? Uhum. E o nosso CEO, que é o Dr. André, e a Lourdes, como gerente de gestão de pessoas, eles são muito engajados para sempre olhar o que a gente tem dentro do planejamento estratégico e alinhar com essas necessidades e esses propósitos. Então, hoje, a educação ela vem com um propósito essencial de garantir a segurança do nosso paciente em qualquer situação. Então, eu sempre falo, né, o profissional ele pode entrar aqui, nós temos uma sala de simulação, né, eu vou contar também um pouquinho sobre o nosso setor, e a gente fala, nesse espaço vocês podem errar, né? Saindo daqui, a gente tem que ter certeza sobre o que a gente vai fazer, o que a gente vai aprender. Então, quando veio esses projetos e essa questão da pesquisa, ficou muito evidência a necessidade de trabalhar temas com a liderança. Ele já Uhum. era assunto já trabalhado, a gente sempre acompanhou alguns indicadores, né, até comparando com GISA, NAP, algumas relações sobre a BTD, sempre eles trouxeram uma necessidade de desenvolver a questão de liderança, mas em 23 até agora 25, isso ficou em evidência essa necessidade. Eu acho que foi um assunto muito global, né? Visto Foi. a necessidade desse processo de transformação. E aí, o que, que nós começamos a criar a partir desse resultado? A escola de líderes. Então, nós temos um projeto muito interessante da escola. A nossa escola de líderes, ela acontece uma vez ao mês, é 1 hora e meia, e nós trouxemos profissionais renomados do mercado. E eu falo que, assim, por ter o nome do GRAAC, que é muito forte, todo mundo entende a causa, eu acho que É. aí vem o nosso grande privilégio. Todos os profissionais que vêm para a gente, eles vêm de uma forma em doação, e a gente traz assim assuntos que estão sendo da atualidade para a nossa escola. Então, os líderes eles começam com esse primeiro contato na escola, né? Então, você também já participou e é um privilégio para a gente. Eu falo que todo mundo fala assim: vocês lembram de segurança psicológica? A Verusca? A Verusca, né? Aquela aula foi maravilhosa. Então, acho que esse é um dos desafios. E nesse momento, o que que a gente ensina para o líder? Que ele tem que estar ali para ouvir o que tem no mercado. O que que tem de novo? Qual é a relação que a gente está fazendo dos temas? Então, nós trouxemos o autoconhecimento, a questão de como ele se comporta, primeiro olhando para dentro, depois ele olhando para os seus times e depois ele olhando para os pares. Então, nós começamos o projeto com essa primeira estratégia. E no Uhum. segundo ano, nós trouxemos temas, porque a gente via que tinha muito essa coisa do IA, né? Da IA, vamos trabalhar com tecnologia. Como não deixar que o processo de uso de uma tecnologia, uma ferramenta importante, não impactasse na desconstrução da humanização? Porque para a gente,
a humanização é um ponto muito importante. Isso está dentro do nosso planejamento também, né, estratégico, é um ponto essencial do trabalho. Então, foi daí que começou a surgir, e aí a gente viu que a escola estava pequena para poder fazer tudo que a gente tinha para aprender. Então, nós Aham. criamos 2 trabalhos, tudo que a gente aprendia na escola. Criava-se o momento do workshop e de discussão, tá, lá fora é feito assim, e nós aqui no GRAC? Como nós vamos fazer? O que que a gente aprendeu com isso? O que que a gente vai abordar? E começar a trazer esses assuntos em pauta, né, para justamente mostrar na prática o que eu faria, né, Uhum. quais são minhas dúvidas, é lindo e como eu faço na prática, né. Então foi nesse momento, e aí com isso criamos um programa de liderança também interno, que esse programa ele tem 1 ano e meio de formação. São 3 Uhum. módulos semestrais, e ele vem trazendo esse contexto teórico desses assuntos, né, básicos no processo de competência de liderança, mas que são essenciais, né, e como colocar isso de fato na prática. Perfeito. Então vocês, têm uma olha só, né, eu quero trazer, assim, a atenção das pessoas que estão ouvindo a gente, para alguns pontos que eu também considero essenciais, né, pra na cultura do GRAC, né, o que vocês já transformaram em cultura, né. Então essa escola de líderes mesmo, os líderes sabem que uma vez por mês eles têm 1 hora e meia de preparação, certo? Isso De mesmo, desenvolvimento, né. isso, E aí isso, eles também sabem que a cada semestre, é isso? cada Os semestre. workshops? É, os workshops acontecem né, semestralmente, para que eles possam levar esse conhecimento que está aqui para a ação, para a prática. Isso mesmo, Vê. E foi muito interessante, porque assim, nessa 1 hora e meia, a gente fala assim, mas 1 hora e meia, o que que a gente pode trazer de conteúdo? Uma preocupação da educação foi fazer os briefings com os nossos palestrantes para criar conexão com os conteúdos. Sim, perfeito. Então, isso foi, assim, o maior ganho, né? Porque eu sabia de um contexto, o que que foi dado no anterior, e o que que dá para fazer de Aham. conexão. E então a escola, durante o ano, ela fez muito sentido em todas as. Nossa, que interessante, a gente falou sobre isso, agora conectou com isso, ainda tem mais isso, né? O primeiro ano eu vi que gerou uma angústia, né? Porque tinham muitos conteúdos novos e como fazer isso acontecer na prática. Mas no decorrer que foi trazendo esse conhecimento já mais à tona, na sua experiência de vida, isso já começou a melhorar as práticas dentro Perfeito. da área. Perfeito. E Fer, como que você vê assim a. Não, e eu passei por isso, né? Quando vocês me convidaram, né, para fazer Sim, a aula para os líderes, né? Vocês me trouxeram um briefing muito detalhado, né, de tudo que eles já sabiam, né, do que eles já tinham aprendido, qual era o estágio, né, de desenvolvimento deles. E isso, no meu caso, me ajuda muito no, né, a colaborar com esse desenvolvimento da liderança, né? E vocês conseguem fazer essa conexão, né, dos assuntos que vêm de fora com a cultura do GRAC. E isso com certeza traz resultados. E aí eu queria que você contasse como que você percebe no dia a dia, né, isso acontecendo. Você já está aí há bastante tempo, né? Então você sabe, né? Como que você percebe esse desenvolvimento, esse processo todo que vocês criaram, né, de desenvolvimento dos líderes, nos resultados do GRAC, assim, né, na cultura GRAC, na relação desses líderes entre si, entre as equipes, como vocês percebem? é, nossa, é bem desafiador, né? Eu falo que, quanto área, normalmente a gente quer aquilo que a gente sonha. Você fala assim, olha, deu conteúdo, aplicou, fez uma atividade, que isso tudo já faça sentido e que eles consigam colocar na prática. Mas no dia a dia, vê, ele é muito complexo, né? Porque ele tem que linkar as suas atividades do dia a dia, da sua rotina, sair com aquele conteúdo e falar, olha, o que de fato agora eu vou colocar aqui em prática, né? Lembrar de que ele teve um conhecimento novo que ele poderia aplicar. Então, eu vou Uhum. dar um exemplo do que nós fizemos, até não é puxando sardinha, mas é falando do projeto de segurança psicológica, só para ver como que foi essa construção. E é um Sim. trabalho que ainda tem resultado e ainda vem coletando, né, colhendo esses frutos. Então, É, uma das é um coisas trabalho sem fim, né, Fer? Esse é um trabalho sem fim. É. perfeito. Então, nós fizemos o Educast, que era um Uhum. podcast para sensibilizar. Trouxemos a palestra para poder já fomentar e tirar dúvidas sobre aquilo que estava sendo
trazido no podcast, então nós trouxemos assim, olha, o que que é isso? Trouxemos a consciência. Nossa, interessante, tem um tema, né? As pessoas até achavam que segurança psicológica era saúde mental, né? É. Era versus, né? E a gente foi mostrando de fato o que que geraria de movimento para aquela saúde. Ela colaborava, mas ela não era né, o igualmente a, né? O igual a. Aí, com a palestra, a gente trouxe esse conhecimento para o grupo e fizemos uma implantação, né? Iniciamos o projeto de segurança na instituição. Uhum. Então, só a escola, de fato, se eu falar, olha, eu dei um conteúdo e aconteceu, ele não vai trazer uma transformação. Então, o conteúdo ele tem que ser colocado de várias formas, né? Trouxemos um podcast, uma coisa bem animada, informal, depois veio uma palestra com possibilidade dessas dúvidas, lançamos o programa, fizemos uma coisa bem lúdica com um modelo de viagem, então eles recebiam uma maleta mostrando os 7 elementos e o que os 7 elementos eles traziam de dicas para o dia a dia para ele Os 7 poder elementos da segurança psicológica, dar né? segurança psicológica. Então, o que que nesses 7 elementos eu uso de dicas no meu dia a dia? Você pensou nisso? Você fez isso? E para ele interagir, nesse convite, tinha um link para ele poder participar de uma enquete, né? Como que você reage ao erro, né? Diga de 0 a 10, qual a quantidade de ajudas que você pede, se você pede muito ajuda, se você nunca pede, e a gente foi trazendo isso para o dia a dia. E no final dessa atividade, ela está acontecendo um workshop com os grupos, para que eles tenham um momento de fala. E lá eles Uau. vão trazer o que eles aprenderam, o que que eles entenderam sobre esse assunto, nós, quanto setor de desenvolvimento humano, né, de áreas de gestão de pessoas e educação, a gente coloca esse assunto em pauta para que eles tenham um momento de tirar essas dúvidas. Então, no Uhum. dia a dia, quando que isso está sendo percebido? Nessas questões, quando fizer uma nova pesquisa, então nós já tivemos melhora numa das pesquisas de clima, né, de um ano para o outro, de 2 anos, né, que era GPTW de um ano e fizemos em 2, já tivemos uma melhora, sim. E no dia a dia, das pessoas procurarem também mais a área para poder falar sobre novas estratégias, novas possibilidades, de compreender que nem tudo é como da forma só que eu penso. Então, ele sai daquilo que é óbvio para trazer dentro da prática dele esse apoio e entender que tem muito mais coisa que pode ser feito para os seus times para poder agregar. Então, um exemplo hoje, assim, se eu tenho um líder que ele vê que na sua área ele sente um clima diferente, que ele não consegue definir o que é, ele fala, eu preciso de um suporte. O que que a gente pode fazer? É uma ação da Uhum. psicopedagogia, que a gente pode usar o grupo né? Temos a psicóloga de medicina do trabalho, é uma ação da educação com as nossas psicólogas. O que mais que eu posso fazer? Porque ele quer gerar, de fato, um engajamento. Perfeito, que lindo. E teve também a mentoria com alta liderança, lembra? Sobre Teve segurança mentoria. psicológica. Nossa, não poderia nem esquecer desse ponto. Eu acho que esse foi o ponto-chave, Vê. Hum. Nada assim, não adiantaria eu e a Lourdes acreditar no projeto se nós não tivéssemos também alta gestão. Então, nós temos a diretora médica que apoia, o doutor André, né, que é o nosso CEO que apoia. Nós temos o chefe financeiro operacional que apoia, porque a gente sabe que tudo isso tem um custo também e a nossa superintendente de DI. Então, nós temos a Tami, doutor André, doutora Mônica e Hernande apoiando todos esses projetos de desenvolvimento. E faz muita Sim, diferença. E o que a faz gente vê na literatura é isso, né? exato, exato. Eu lembro que quando a gente conversou sobre isso, né? Eu sempre bato nessa tecla, né, Fer? Você sabe, né? A gente precisa começar pela alta liderança, né? A gente até consegue ir comendo pelas beiradas, né, em algumas situações, mas chega um momento que quando a gente quer que isso realmente se transforme em cultura, esse cuidado com as pessoas, né? A gente precisa que a alta liderança patrocine, digamos assim, esse processo, né? E vocês têm isso, então é maravilhoso e por isso que funciona. Sim, sim. Os líderes também acreditam. Eu acho que quando a gente olha 2 anos atrás, né, onde nós tínhamos que falar para as pessoas, olha, venham, fiquem tranquilos, é um projeto feito para vocês, com carinho. Hoje a gente tem adesão desse grupo, né, das pessoas até ligarem e falar, olha, eu não consigo presencial, mas eu estou aqui online, né, eu quero muito participar. Então, de fato, mudou a forma desse interesse, né? Não é um interesse nosso quanto instituição para as pessoas, é as pessoas se interessarem também em buscar esse desenvolvimento e sentir que no seu dia isso faz diferença, né? E é Sim, muito legal na conversa ver que às vezes um líder fala assim: ah, então, lembra aquela vez na palestra? Lembra aquela situação que já foi dito?
né? Que legal. Acho que é muito, muito legal, assim, E vai a construir referência trajetória. para a liderança, né, Fer? Tipo, os líderes eles vão criando um repertório, já dá para perceber pelo que você fala que eles já têm uma linguagem diferente, né? Sim. A comunicação muda, não é? Sim, eu lembro quando nós iniciamos a escola também, tinha um dado da Gallup, falando Uhum, que o líder, ele representava, né, 70% do engajamento dos seus profissionais era, de fato, né, estimulado, engajado por essa liderança, né? E aí todo mundo saiu tão assim, sabe? Falou, nossa, então se alguma coisa não está dando certo, será que depende só de mim mesmo? Né? Por que que eu estou fazendo? E aí querer procurar de fato o culpado ou o que levou aquilo a ser desse jeito, ou não concordar mesmo com o que apresentava-se nos dados, né? E aí o que que a gente foi mostrando, né? Nós temos algumas escolhas no processo de estar na liderança de um time. E quem de nós nunca passou por uma situação que às vezes a gente quer tentar de tudo, é, né? Mas se eu não tenho ferramenta, minha caixa está vazia, é, né, eu não consigo usar para fazer alguma outra manutenção que é importante para o desenvolvimento das pessoas. perfeito. Então, a gente fez até essa analogia, né? A ideia é que esses momentos com o desenvolvimento da liderança, eu coloque mais ferramentas dentro dessa maleta. Porque eu sei que em algum momento, olha, agora isso aqui eu vou usar. Nossa, interessante, isso aqui eu não estava usando, mas agora eu vi que eu tenho uma necessidade para uso. E tudo aquilo que a gente vai falando e vai incluindo nessa mala, né? Nessa Aham, maletinha, ela vai fazendo sentido no decorrer, né? Quanto mais maduro tiver o processo e mais entendimento sobre essa prática, mais coesão vem, né? uhum, E impacta em outras coisas também. Por exemplo, adesão aos programas, que você vê a liderança apoiando mais aquelas ações. A liderança buscando, falou, olha, eu estou vendo que tem esse movimento ainda, eu vi que não está funcionando isso. O que mais que eu posso fazer, né? Ou então, qual a outra coisa que eu posso sugerir ou que vocês podem me apoiar? Então, uhum. ter essas trocas, que eu acho que aí vem, entende-se a maturidade do processo, ele fazendo sentido dentro daquilo que foi construído. É, e você sabe que uma das coisas que já comentei com você também, né? Eu acho que essa relação que vocês construíram com a liderança, ela é muito positiva, né? Então, eu percebo ainda em muitas empresas que essa relação, né? Vamos chamar de RH, né? Entre o RH e a liderança ainda é uma relação muito sensível. E eu costumo dizer que essa é uma DR que a gente tem que fazer. Né? Porque daqui para frente, ainda mais com todos os temas que estão vindo à tona, né, de saúde mental, os fatores psicossociais, né, da nova NR1, enfim, tudo isso que a gente, né, já está sabendo, esta relação entre líderes e RH, ela é fundamental para que os projetos, né, a cultura se fortaleça, os projetos funcionem, né, Fer? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como vocês foram construindo essa relação com os líderes. É, os nossos líderes, primeiro que eu falo que o ambiente de saúde, nós somos muito técnicos na formação, né? Então, uma É. preocupação nossa é sempre buscar na literatura tudo que está sendo discutido, então, e trazer isso em evidências, né? Quais Uhum, são os impactos, instituições que já fizeram, que já implementaram, quais são, os dados que melhoraram, né? Ou diante de uma situação de um indicador que ele não está adequado, quais são as práticas que vêm sendo trazidas no mercado também que podem auxiliar? Então, primeiro ponto, né? Gestão de pessoas, ela fica com áreas estratégicas na nossa instituição. Então, hoje, gestão de pessoas, ela tem educação corporativa, que dentro da uhum, educação tem o DHO. Nós temos a medicina do trabalho, onde existem vários programas, né? Quando a gente fala da questão do bem-estar linkado para esses profissionais. Então, tem situações que a gente olha e, de fato, não é uma questão de desenvolvimento, mas eu consigo também orientá-los e falar: olha, esses tipos de programa a gente pode então indicar para procurar medicina, porque tem isso e isso e isso que pode auxiliar e apoiar. E também a segurança do trabalho, que é gerida até pelo Douglas, né, essa parte da medicina e da segurança. Então, sim. essa construção de entender, a gente fez um trabalho bem grande de mostrar que a nossa área é um apoio para esses líderes, né? Porque o que o líder vive com seus times, por mais que a gente tivesse qualquer métrica, qualquer formulário para diagnóstico, quem vai me dizer sobre essa necessidade é o líder, porque ele vive ali, ele tem um contexto com o seu profissional,
E Uhum, nós temos que ser bons ouvintes para essa questão e uhum, pensar juntos em estratégia. Então, hoje, a nossa área de gestão de pessoas, né, dentro da educação e essas áreas que eu falei, ela é muito estratégica nesse sentido, de pensar como apoiar esses times e trazer para eles soluções ou instigá-lo, né? Já foi pensado nisso, já tentou essa estratégia, para que ele no dia a dia também veja que existem outras formas a não ser aquela que eu sempre fiz, né? A gente uhum. sempre fala assim, não, não vamos ser Maria Gabriela, né? Sempre foi assim, É. sempre vai ser assim. Então tá, você tentou isso aqui traz ótimos resultados, e mostrar na prática dele, olha, nós tivemos esse caso, deu muito certo com isso. Ah, que legal, vou também bater um papo com um colega que fez essa situação, de trazer os cases nesse sentido, né? Até tem um Perfeito. projeto nosso, que vai ser lançado em 26, que vai se chamar de liderança se vira nos 30. Então, eles vão ter 30 minutos para trazer soluções para casos que a gente vive juntos. Sabe aquela situação que você fala, olha, não tem solução aqui. Né? O que Sim. que eu faço? E aí, nesse grupo, seriam esses líderes trazendo soluções, né? Pensando, o que que você faria nessa situação? Né? Ah, eu faria isso, faria aquilo, quais são os impactos desse comportamento ou dessa decisão? Para Uhum. justamente trazer, mesmo que eu não tenha vivenciado aquilo no meu time, pensar, olha, se um dia acontecer comigo, eu tenho pelo menos a ideia de onde eu vou começar. Nossa, fantástico. Aí vocês vão reunir esses líderes para eles em 30 minutos, é isso? 30 Eles vão minutos, conversar. como se fosse Fantástico. desenvolver um caso. E aí falar, Aham. resolva essa situação. O que que vocês trariam de estratégia? Quais são as melhores soluções? Porque é Muito no bom. dia a dia, é na discussão. E às vezes, vê uma coisa que eu tenho assim muito claro. Essas rodas que a gente acaba, esse momento que a gente traz do programa de liderança, da escola, às vezes a pergunta, tem gente que não quer perguntar, e às vezes a pergunta daquela pessoa era uma pergunta de mais profissionais, mais É, líderes. tem. Então, é a oportunidade de eu aprender ouvindo também, com aquela Uhum. questão. E às vezes ele também não pensa em soluções como aquela outra pessoa. Fala, que interessante, eu não pensei como você. E hoje a gente escuta isso, né? Nossa, eu não pensei nisso. Interessante, vou colocar na minha prática também. Eu acho que Não, esse é o ganho, né, das não. nossas práticas, né? E quando a gente pensa na cultura, né, que vocês estão apoiando essa liderança a construir, né, tem muito sobre desenvolver uma sensibilidade em relação ao outro, que a gente chama de sensibilidade social, né? Tem muito disso, né, de desenvolver essa sensibilidade em relação ao outro, de perder o medo de falar, né, porque a gente percebe isso, né, em muitos líderes, e eu não coloco a culpa nos líderes, porque eu acho que isso é uma construção de muito tempo atrás, né, de que eles não podem mostrar que eles não sabem. E aí vocês estão fomentando justamente essa conversa de tipo, não, tá tudo bem, né? Fala aí o que que você sabe, o que você não sabe, né? Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Então também vou fazer. E aí cria realmente uma colaboração entre eles, né? Perfeito. Ô, Vê, você trouxe um exemplo muito legal, porque todo mundo acha que a questão de você ter a segurança para falar, a redução do medo, ele vai acontecer assim. Hoje eu não tenho medo, sento aqui e começo a falar o que eu acho, o que eu penso, uma opinião, né? E É. falar, olha, sair super tranquila daqui, insegura, sem pensar mil coisas. Então, com esse modelo de construção, nós criamos algumas falas no líder para poder fazer um marco e dizer. Então, Ah, muito isso acontecer em reunião. Ó, eu vou falar uma coisa, eu tô num ambiente seguro? Eu me sinto num ambiente seguro, eu vou falar uma coisa, né? Então, até para a pessoa sinalizar, olha, eu vou falar uma coisa que pode ser que não seja uma verdade, pode ser totalmente errado, né? Não está dentro do contexto, mas eu preciso falar. E aí começou a criar esse marco, e todo mundo entendia que tinha que dar a voz de fala. tipo, era um sinal. Era um sinal. Então, olha, eu estou no ambiente seguro, eu vou falar uma coisa. Todo mundo, não, com certeza, pode falar, né? Que E aí você legal. tinha o apoio das pessoas para poder, nesse momento, ter essa fala, né? Lógico que, assim, a gente também não pode idealizar um mundo fantasia, tem muitas dificuldades, mas hoje as pessoas voltam, falei uma coisa que não foi adequada, retomam, pedem desculpa, né? Desculpas. Então, assim, ele é construído. A gente está criando né, um Lego. Hoje a gente está construindo um Lego, né? Então, hoje acrescentei isso, eu vou formar uma árvore, né? Eu quero dar frutos. Então, a gente está aqui no caule colocando cada pecinha para que as pessoas entendam que, de fato, quando elas tiveram essa oportunidade, não sofreram retaliação por poder falar, ou por trazer uma ideia, ou por não, né, querer inovar. Existem outros projetos também por trás, né? A gente não caminha só com um projeto de desenvolvimento,
a instituição ela também tem uma visão muito grande quando a gente fala de questões de transformação digital, de estar à frente também em novas tecnologias. A gente sempre busca novos estudos, por isso que o GRAC, né, ele é muito especial, né? Então, se olhar hoje o dado, tem um dado muito importante que a gente tem muito orgulho, que é 80% de cura dos nossos pacientes, né? Foi lançado nas redes sociais, na nossa mídia. Tudo isso é conquistado pelo esforço, porque todas as pessoas que trabalham aqui, elas pensam no único propósito, que é a segurança do nosso paciente, que a gente quer dar qualidade de vida, a gente quer dar a melhor possibilidade, a maior chance de cura para todo o atendimento, né? Isso é Então, incrível. é isso. E pensando nisso, né, tudo que nós fizemos aqui, a gente precisa entender que isso é um retorno, ele pode sofrer alguma outra questão porque a gente deixou de olhar, deixou de atender, deixou de acolher. Então, eu acho que esse é um presente, né? De olhar e falar, olha, a gente está aqui, todo mundo na mesma causa, a gente vai trabalhar juntos, vamos alinhar nossa fala, né? Estamos aprendendo juntos. Eu acho que isso também foi uma coisa muito legal, porque estávamos todos, né, nessa escola. Nós não temos diferenças de graduações. Ah, o grupo um vai para alta gestão, o outro Aham. de coordenadores. Independente do seu nível de gestão, estão todos juntos nesse momento de aprendizado, né? Para entender, estamos todos no mesmo barco. Estamos Mas, juntos construindo né, um GRAC melhor, uma liderança melhor, né? sim, E a gente bate muito, né? O nosso trabalho de liderança, ele vai refletir na resposta da forma que trabalha o nosso grupo, né? Esse clima da área, ele é reflexo de como a gente trabalha, né? E se tem alguma coisa que está acontecendo que não é um comportamento da liderança, mas a liderança também não muda algo que tem um fator que influencia nesse resultado que não é ideal, também é nosso compromisso, né, quanto liderança. Porque quem está ali com o poder, né, é, ou a possibilidade de fazer algo, é o líder. é, Então, exato. são É, esses. os líderes moldam o ambiente, né? Então, eu acho que essa analogia que vocês trouxeram com essa maleta, né, de entregar uma mala, né, para esses líderes com ferramentas, né, faz tanto sentido. Porque eu vejo muitos profissionais no mental, né, assim, trabalhando na questão só do mental da liderança e não como é que a gente leva isso para a prática, né? Como é que a gente abastece essa liderança com ferramentas com insumos para que eles saibam como levar, por exemplo, a segurança psicológica na prática. E eu acho que isso é um exemplo, né? E aí a gente estava até comentando antes de começar a gravação, que você falou, né, que é tão legal perceber que os nós vão desatando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Perfeito, Vê. Primeiro que, assim, todo mundo acha que vai chegar desenvolver um projeto e que o projeto vai acontecer assim como, né, passe de mágicas, né? E a transformação vai ser assim, né? Nossa, vai ser assim, ó, fiz isso, coloquei minha varinha e resolvi o problema de desenvolvimento, né? É. E muitas vezes dá aquele, sabe, você fala assim, nossa, implementei, não foi o resultado que eu esperava. Você dá um passinho para trás, fala, pera, o que mais que a gente vai incluir? E eu tenho outro fator que é o tempo, né? A gente fala assim, ah, isso está acontecendo na prática. Pode ser que nem seria olhado falando assim, olha, o tempo ele é muito longo para acontecer as ações, mas a gente tenta dar a possibilidade para que todos tenham um momento dessas ações. Então, mesmo que tenha um tempo longo, e ele vai construindo, e é muito interessante, quando começa um projeto novo, a gente vê a insegurança dos times, né? Meu Deus, o que vai Naturalmente. acontecer, né? Quando a gente lançou o workshop, não, 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 o que vai acontecer? É. E aí o time vai passando, fala, nossa, foi muito legal. Aí vem o outro, ah, foi muito legal. Os primeiros grupos para você marcar, eles são mais difíceis. E começam as pessoas, fala comigo, ainda não foi. O meu grupo ainda não foi chamado. Quando é minha vez. É minha vez. E aí você vai vendo de fato que esses nós vão se desatando. É. É, a busca sem julgamento, né? De entender, olha, eu sei, eu posso ter errado, de se colocar até mais vulnerável. Era uma coisa que era bem difícil, né? As pessoas falarem assim, ah, eu errei, né? Que parecia que, né? E um errar que eu tô falando não é nada é assim, mandei um e-mail, não te incluí, puxa, eu errei, olha, de você ter um cuidado de ligar e falar, olha, não te coloquei, né? Mas nem foi o que eu tô querendo te excluir, de fato eu esqueci, e começar a Uhum. diminuir essas questões de conflitos. E entender que o outro é uma parceria, ele tá ali como parceiro.
Exato. Então, de falar assim: olha, agora não vou falar sobre isso, que eu sei que eu preciso ter controle emocional, né? Mas amanhã, quando eu tiver mais calma, e com certeza aquela conversa vai ser muito mais madura no dia seguinte, porque aquela questão emocional ela já foi. Então, são pequenos pontinhos que você vai ver, nossa, peraí, isso está transformado. Nossa, se Uhum. fosse outro momento, né? Ia ter um momento. Não, mas eu vou ligar agora, eu vou resolver isso agora, né? Não fala, não, eu vou ligar amanhã, né? Que amanhã eu resolvo isso. Então, são mudanças comportamentais que você observa. E eu falo que, assim, quando, tecnicamente, o treinamento técnico ele é muito mais fácil. Porque para Muito. você executar aquilo, você precisa ter uma boa habilidade, você tem que se desenvolver, a pessoa vai testando, vai fazendo até fazer correto. O Uhum. comportamental, nem sempre ele vem nessa velocidade da aplicação. Quase nunca. Quase Hum. não. E às vezes são altos e baixos mesmo, né? Ele inclui um comportamento agora, ele observa, alguém elogia aquele comportamento, ele torna consciente, fala que legal, eu consegui fazer isso diferente, então eu quero fazer mais vezes, né? Sim, E ele vai colocando na sua prática, lógico, né? Vão ter momentos que estão dentro da característica daquela, que está dentro da característica daquela pessoa, mas ela vai ter mais consciência desses momentos e voltar atrás para reduzir esses conflitos e aumentar o perfeito. respeito, aumentar a compreensão, né? Alguns fatores que são assim, essenciais para a relação de trabalho, né? E eu acho muito incrível quando a gente consegue definir que tipo de competência a gente quer trabalhar. Porque todo mundo fala assim, olha, vamos fazer um treinamento, desenvolver liderança, competência de liderança. Quais? Quais competências, né? Porque se eu for colocar uma, vamos lá. Se acalma nessa hora. E eu acho que uma dica que eu queria dar também para as pessoas que vão começar a olhar essa questão, ver, é assim, quais são os indicadores que hoje você conseguiria mostrar essa mudança comportamental? Perfeito. Então, hoje nós usamos nesse trabalho o nosso resultado de pesquisa de clima, né? Uhum. Então, tinha uma preocupação grande, olha, se não houver um movimento diferente, né? Nós não queremos perder, nós somos muito bons, por que que nós vamos perder as pessoas, né? Por não estarem felizes? E mesmo com um indicador bom, nosso indicador de resultado de pesquisa, ele é bom, mas nós somos tão minuciosos e tão cuidadosos para olhar para isso que a gente falava, tá, o que está por trás disso que eu não consigo enxergar e que está fazendo, né? E que vem com o resultado que a gente não espera. Né? Perfeito. Na implantação desse resultado, nós ganhamos uma doação de uma plataforma para trabalhar pesquisa de clima e trabalhar o Uhum. educacional desse grupo. Então, mostrar o que significa essa afirmativa, por que que a gente, o que está por trás, é sigiloso ou não é? Né? Mostrar na plataforma, olha aqui, não dá para a gente enxergar quem respondeu. Então, foi esse aproximar para gerar o processo de confiança, para dar oportunidade de trazer outras estratégias. Então, Maravilha. essa é uma dica, assim, qual é o meu indicador? Onde eu quero Uhum. começar? E eu mostrar esses resultados, né? E não se frustrem se vocês olharem pequenos resultados, porque às vezes a gente sai de um indicador e você quer olhar e falar, eu queria 10% para cima. E quando a gente fala de questões comportamentais, quando eu tenho 5, eu estou na glória. Nossa, é motivo de celebração? Celebração, festa, comemoração, final de ano, colocar um número, né, para rodar. E nós fizemos um painel bem grande no corredor aqui de entrada dos nossos profissionais. E na ocasião nós fizemos 21 ações, assim, atividades de melhoria com a pesquisa. E para Aham. ficar visível para todos, nós incluímos o mural em várias estações aqui do corredor, mostrando: olha, você na pesquisa foi sugerido isso, fizemos isso, né? Foi sugerido isso, fizemos isso, né? E também de falar com as pessoas quando tem algo que não é possível Uhum. resolver. Olha, isso é uma limitação, né, nossa, porque é a transparência, é a clareza, né, e as pessoas vão sentindo de fato confiantes para o processo, né, para participar do processo. Maravilhoso. É, Eu eu fico queria. babando, assim, eu sou muito fã da cultura de vocês, entendeu? Eu sou muito fã. É claro, gente, que para quem está ouvindo a gente aqui, é claro que tem desafios, né, Fê? Tem um Muito, monte de muito. desafio, né, da área de gestão de pessoas, dos líderes, né, mas são desafios contornáveis. Sim, e até ouvir, né? A liderança, às vezes, ela está com uma questão, é importante a gente trazê-la para ouvir, né? Sim. Porque, às vezes, aquilo que está sendo praticado, ele não tem condição de ser aplicado. E É, dentro de uma instituição, eu tenho muitos mundos, né? Eu tenho pequenos, eu não posso dizer silos, porque os silos não é o ideal a ter, né? Mas
eu tenho culturas, microculturas, né? Não sei como a gente pode Sim, dizer isso, assim, é, ver, é. né? Dentro desse contexto que eu vou precisar compreender para poder ir adequando, adaptando. Então, esse olhar não pode ser um olhar generalista. É. Né? Eu faço tudo para todo mundo, em alguns momentos eu olho, lógico que a gente tem que, é diferente de ser justo. Uhum. Então, assim, para essa situação eu consigo. Tem gente que fala assim, vamos fazer um treinamento 10 da manhã. Atende a grande maioria? Não. Então, quais são as particularidades? Nesse modelo, nesse projeto de horário, eu consigo gerar um horário atendendo a requisito? Sim. Então, eu preciso abrir, né, essa perspectiva, abrir mão de ter um horário fixo para poder conseguir também a adesão de outras pessoas. É nesse sentido que eu estou falando, não é você ser injusto, criar privilégios, né? Nesse Sim. sentido, né? Não, e Mas são detalhes que podem colocar tudo a perder ou tudo a ganhar, né? sim, sim. Então, ó, um exemplo, né? Nós temos o workshop, tem liderança que fala, olha, eu quero um momento no auditório, separado, quero aproveitar esse momento, não ter telefone tocando, e eu tenho áreas que não têm condição de descer. É. Nós vamos até eles. Então, qual é o suporte que você precisa? Então, nós vamos Uhum. fazer o workshop aí, né? Então, esse olhar, né, cuidadoso para que você integre todos, ele é importante também na percepção, né? Super. E dá trabalho, né? Aquilo que a Sim, gente tá falando, né? muito, Dá muito trabalho. dá Fazer bem muito. feito, fazer, né, para atender a todos, dá muito trabalho. Só que dá bons resultados, né? Maravilhosos. E Fer, a gente acha que a gente concorda, né, que a gente precisa de uma transformação, né, na cultura de trabalho, né, nas empresas de um modo geral, né? E essa transformação ela começa pela liderança, mas a gente entende, né? Eu sei que você concorda comigo nisso. A gente entende que essa relação entre né, a área de gestão de pessoas, que, né, é conhecida também como RH, e a liderança é uma relação que também precisa ser transformada. E aí eu queria que, já para a gente encerrando a nossa conversa, queria que você deixasse, né, uma recomendação mesmo, né, um conselho para que esta relação, né, para quem está ouvindo a gente, porque são líderes e são profissionais de RH também, como é que a gente faz para melhorar, para transformar esta relação e para que isso, né, essa cultura de trabalho no nosso país se transforme também? Acho que um ponto importante ver é ouvir as pessoas, né? Eu falo ouvir não, escutar. Né? Porque ouvir pode entrar no ouvido, sair pelo outro. Acho que a gente precisa ouvi-los, né? E eu acho que tem dois caminhos, né? O líder, ele não pode achar que tudo é de gestão de pessoas e que a gente vai solucionar o problema né, de tudo. E até aquele exemplo que eu trouxe, né? Quem vive o seu time é você, né? É Uhum. esse líder. Então, ele tem informações maiores do que o que gestão de pessoas tem. Exato. Então, essa transformação, ela precisa primeiro acontecer e um confiar no outro, né? Se eu pudesse dar essa dica, também seria isso, né? A gente que está aqui mostrando um trabalho do que é feito no mercado, do que tem na literatura, do que estudiosos já mostraram, né? A gente quer trazer essa implantação, mas a gente também precisa do apoio do líder, de olhar aquilo como um desafio, se for um desafio, né? Ou um desejo, aí cada líder vem com uma expectativa, né? E te falar assim, tá, deixa eu ouvir sobre isso, deixa eu ver qual a minha relação, qual a minha o que que eu tenho que colocar de expertise para poder colaborar com essa questão? Porque a gestão é de todos. Uhum. Então, até tem uma frase que gestão de pessoas não é com RH, Adoro. justamente por isso, porque eles que transformam, eles estão no dia a dia, eles que acolhem. Então, É, cada vez mais, esse líder ele tem que se apropriar dessas práticas de gestão de pessoas para que ele se transforme, para que ele transforme pessoas que estão do seu lado, para que ele aprenda a ter uma escutativa, para que ele use as ferramentas de forma adequada, para que ele seja justo, para que ele use técnicas de respeito, para que ele tenha confiança do seu time. Ter coisa mais gostosa do que se falar, olha, meu time confia em mim, eu confio no meu time, né? E isso é a construção que eu acho que é o trabalho, assim, o maior trabalho que um líder pode ter, né? E sim. aproveitar que essa relação, gestão de pessoas, está para apoiar nessas decisões, nessas estratégias, da gente pensar o que tem de melhor. E pode ser que uma prática não é adequada para aquele grupo, traga, né? A gente não crie também aquela questão de, isso aqui, não, olha, só fazem coisas que não dá certo, que não serve, não viram que meu horário era 10, era 11. Só que gestão de pessoas também só vai saber se isso
eles trouxerem para a gente Sim. pensar em estratégias coletivas. E as pessoas olharem assim, não existe lá e cá, nós somos. Né? Uhum. Então, se pensar dessa forma, vai entender que o resultado de tudo isso é nosso, né? Uma É. construção coletiva. Maravilhoso. Ai, que conversa boa. Obrigada, Fer. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir ainda, né, com certeza é, tiraram algum ganho, né, dessa conversa, mais de um, com certeza. Então, já vou pedir para quem está aqui assistindo a gente, já curte esse vídeo, deixa o seu comentário, deixa um recado para a Fer aqui nos comentários também, né, que depois a gente manda para ela. É bom, ela vai ver, né? Porque vai ficar gravado. É, compartilha com outros líderes, com outros profissionais de RH e DHO, para que a gente possa melhorar essa relação, porque eu vejo muito nos meus alunos isso, sabe? Né? Como eu tenho alunos, a maioria da área de RH e DHO, eu vejo muito essa relação com a liderança muito sensível, né? Com conversas que não acontecem, e esse espaço aqui é para que a gente possa fortalecer essa relação e transformar o mundo do trabalho como a gente sabe que precisa, né? Fer, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Eu tive uma mentora chamada Verusca, que ela falou uma frase assim, sabe? E eu gostaria que compartilhar isso com as pessoas. Teve um momento dessas estratégias onde a gente falava muito de, e aí, eu escuto, eu mexo em alguma coisa, eu não sei o que vem. Você lembra dessa conversa, Vê? Ou a gente vai ouvir e ver o que é melhor ouvir o que tem e pensar o que vai ser feito. Lembro. Você lembra? Né? Por quê? Eu acho que esse é um medo que qualquer área, tanto de gestão de pessoas, né, área de desenvolvimento e líderes, em alguns momentos passa pela cabeça, assim, fala, olha, eu falo sobre isso ou não, né, eu mexo nisso ou não, né, mas Boa. ainda bem que a gente conversou muito e eu segui essa ideia, então às vezes é muito melhor, gente, ouvir e pensar que você pode construir pequenas ações no dia a dia e você ver melhorias contínuas do que você não fazer nada com isso. É, E eu posso perfeito. provar na prática. Pode mesmo. Eu Né? sei que pode, com certeza. E às vezes a gente fica criando monstros na cabeça por não fazer uma pergunta. Uma pergunta que pode mudar tudo nessa relação entre RH e liderança, né, Fer? E até dizer, olha, eu não tenho resposta agora, mas Eu vou nós vamos buscar. atrás, né? Eu vou procurar, vou trocar. E uma coisa que eu sempre faço, eu busco muito os colegas de outras instituições, falar, como que você está praticando isso? Né, você já Boa. trabalhou com isso? Não. Ai, como que você está fazendo? E a gente faz muito essas trocas, né? Isso também estende a nossa rede, né? Uhum. Porque tem horas que a gente não consegue ter uma solução criativa, né? Uma solução efetiva. E às vezes nessas trocas a gente vê soluções tão pequenininhas que às vezes você queria montar uma árvore de Natal com 900, né, bolinhas e você fala, gente, só precisaria de uma com quatro. Nem precisa. É porque esse olhar de fora, ele, né, ele é muito bem-vindo. E eu acho que vocês fazem isso muito bem, sabe? Conectando parceiros e tudo em prol do propósito do GRAAC, que é, enfim, que é inegável, que é algo que emociona qualquer ser humano, né? Então, vocês estão de muito parabéns. Não é pouco, não. E obrigada, viu, por todo o apoio. A academia também deu muito apoio para gente, né? Contem com a gente, sempre. E o que também as pessoas precisarem, nossos colegas de DHO, enfim, quiser trocar uma ideia, a gente está aqui à disposição. Isso é só um pedacinho, né? Eu queria ter mais tempo para contar, a gente mostraria em números, mostrar os projetos, a gente começa a criar um orgulho muito grande dessas construções. Então, te agradecer imensamente por essa oportunidade, né? Imagina, eu que Esse agradeço. encontro super gostoso, né? De trocar essas ideias. Aproveita, então, deixa o seu LinkedIn para as pessoas, de repente, quem quiser entrar em contato com você, né, fazer essa troca que você está falando, pode ser? Pode. O meu LinkedIn é Fernanda Ribeiro de Araújo Oliveira. É um nome completo, um nome gigante, né? Mas eu acho que é isso, Vê. Então fiquem à vontade para contactar, estou à disposição.
Muito bem, gente. Então, vocês acompanharam aqui mais uma edição do programa Quintas da Transformação, esse espaço da Academia de Transformação Organizacional para líderes que querem evoluir e deixar marcas positivas que permanecem. Continuem com a gente toda quinta-feira, às 11 horas, no horário de Brasília, porque a verdadeira transformação começa na liderança. Até a próxima!